No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Boa noite, estamos iniciando mais um podcast Pimenta Pod. E aqui, você que nos segue, já sabe que a gente fala de tudo, menos da vida dos outros. E a gente trouxe hoje uma pessoa especial, como todas as que vêm aqui, e vai falar um pouco sobre ação social, o que São Bernardo está fazendo em relação aos moradores em situação de rua, a comunidade mais carente. Enfim, é tanto assunto que eu acho que pelas próximas 5 horas a gente vai ficar aqui na brincadeira. E eu peço para que a minha convidada, Zana Lima, se coloque à frente das câmeras e possa falar um pouquinho, primeiramente, quem é você? Olá, boa noite. Eu sou a Rosângela, mais conhecida como Zana Lima. Hoje estou como primeira-dama de São Bernardo do Campo e também presidente do Fundo Social de Solidariedade, esposa de Marcelo Lima, o prefeito de São Bernardo, né? Estamos trabalhando muito pela população de São Bernardo, pelos carentes, e não só pelos carentes, mas pela cidade como um todo. Tá. Mas antes de você falar o que você faz, eu quero saber o seguinte. Que tem poucas pessoas que conhecem essa sua vida pública agora. Sim. Porque até então você trabalhava nos negócios da empresa e ficava um pouco mais em casa. Sim. Agora você está à frente de uma... Não é uma secretaria, é uma pasta. Não é uma secretaria, né? É uma pasta. Mas de uma responsabilidade muito grande. Porque cuidar de pessoas, Zana, primeiro que não é para qualquer um. Não. Segundo que exige muito esforço, não só físico como espiritual. Espiritual. Porque é uma batalha. Cuida mais do espiritual. Sim. Então, eu sei que você é cristã. Sim. Qual é a igreja que você frequenta? Igreja Evangélica Família Jesus Vida. A pastora Ema. São Bernardo? São Bernardo, na rua Sodalita, número 5. Legal. Antes de eu começar a perguntar para você sobre a questão do Fundo Social, eu já soube que você começou a sua vida pública, não agora. Não. Porque você acompanhava o prefeito, Sim, Marcelo. Desde Conta um pouquinho isso. Como é que foi? Você sair de casa e dos negócios e acompanhar o marido num ambiente político, que é tão difícil, né? É desafiador. Na verdade, quando o Marcelo iniciou na política, nós sempre fomos do comércio. Tínhamos um comércio de familiar. Eu, Marcelo, o pai dele, a mãe e o irmão. Na Capitão Casa, uma distribuidora de bebida chamada Lima Fernandes. E aí, em 2006, Marcelo resolveu entrar para a política. Fomos ajudá-lo, né? Eu me afastei da adega, comecei a andar pedindo voto para ele, trabalhando junto com ele. E foi indo, deu certo. Na primeira eleição ele já entrou, né? Foi o segundo mais votado, bem disputado, mas foi o segundo mais votado, totalmente desconhecido na cidade. Mas um ano antes ele começou um trabalho social, que o Marcelo gosta muito do social, ele gosta muito de pessoas, de ajudar. Ele é realmente voltado para o social. E aí ele ganhou, né? Saiu da adega, ficamos só eu, o pai, a mãe e o irmão. E em um dado momento, o pai dele achou que não dava mais para tocar a adega sem o filho, né? Marcelo sempre foi o cabeça dos negócios junto com o pai. E aí arrendou a adega. Então, saímos da adega, eu fiquei em casa, mas não trabalhando na política. Eu nunca trabalhei na política.
Mas sempre ajudei muito o Marcelo em todas as eleições, que era como eu ajudava. Em eleições, em eventos que a gente fazia, de social, de entrega de sacolinha para crianças, essas coisas. Mas agora, né, depois que ele se tornou o prefeito da cidade, então eu assumi o Fundo Social e venho trabalhando, então, juntamente com ele. Esse convite, você acha que foi natural da parte dele? Porque ele poderia colocar outra pessoa. Sim. Ou você falou assim, não, eu quero essa responsa. Ou teve um pouquinho de cada? Não, na verdade, assim, a primeira-dama não é obrigada, Sim, né, a aceitar fazer parte do fundo. Mas eu e o Marcelo entendemos da seguinte maneira. Se a gente gosta do trabalho social, de ajudar as pessoas, por que não estar à frente do Fundo Social? E o Fundo Social, ele, na verdade, não começou agora, tá? Ele há 2 gestões passadas, onde, inclusive, o Marcelo era o vice-prefeito da cidade, e o prefeito era o Orlando, a Carla assumiu o Fundo Social, trabalhou divinamente por ele, deixou muito bem estruturado, e a gente vem dando continuidade no trabalho, ampliando, e é muito bom lidar com pessoas, né? Mas olha só. É difícil. Sim. É desafiador. É a pergunta que eu gostaria de fazer para você, porque nós dois temos algo em comum. Algumas coisas em comum, mas Sim. uma delas é trabalhar pelo social. Sim. Também já trabalhei muito. E sabe o que eu percebo? Do lado de cá do serviço público, nós temos os desafios inerentes, por exemplo, à igreja que você congrega. Você na sua, eu na minha. Claro. É difícil. Agora, a pergunta... Você estar à frente do fundo social de uma prefeitura, de uma cidade como São Bernardo, com grandes problemas, que eu sei que muitos foram resolvidos na gestão anterior, outros já estão sendo resolvidos pela gestão do Marcelo, mas a questão do social, Osana, a minha impressão é que parece que não acaba nunca. Não. Por mais que você faça... parece que não só não acaba, como ainda existe um pouco de, obstáculos. Então, antes de você me dizer quais são os principais obstáculos que você tem, como é que você olha para essa magnitude de estar à frente de uma secretaria, de uma cidade, mais uma vez eu falo, como São Bernardo... Temos quase 1 milhão de habitantes. Então, como é que você vê isso... em relação quando você fazia esse serviço social como mulher do vereador ou do vice-prefeito, porque agora a resposta é outra. É maior. Não é? É maior. Na verdade, assim, olha, o que a gente imagina e a gente encontra quando a gente chega é bem diferente. Porque, assim, você chega lá cheio de ideias. A expectativa é uma, a realidade é outra. E aí você esbarra na burocracia. Você não pode. Você não pode isso, não pode aquilo. Não, você não pode nada, né? O Fundo Social, ele não... Isso não é um desabafo, não, né? Não é um desabafo. É uma realidade. É uma realidade. Porque todo mundo que chega no Fundo Social, chega na cidade de São Bernardo, ou em qualquer outra cidade, acredita, assim, que vai mudar a situação. E não é bem assim. Você já foi com essa perspectiva, que você não ia mudar. Não, sim, eu já sabia. Mas ia dentro do seu limite. Sim, eu acreditava que a gente conseguiria fazer mais coisas. Só que, assim, existem barreiras dos dois lados. Tanto de quem precisa mesmo, de quem precisa, quanto de quem pode ajudar. Nós temos vários parceiros, várias empresas muito dispostas a ajudar. Eu tenho percebido nos eventos da prefeitura, muito. Nos eventos que você está à frente. Sim, né? a gente tem até que agradecer, porque assim, a gente faz ações e muitas empresas, os empresários aderem, nos ajudam. E a gente consegue ajudar pessoas. Você sabe que nós temos um amigo, mais uma vez vou usar a palavra em comum, né? O Gustavo Defende, da Real Cestas. Sim, ele é um parceiro, nosso, ele ajuda muito. Inclusive, ele está no podcast. Que maravilha, e ele ajuda de verdade mesmo. Ele doa cestas e a gente passa para as pessoas. No projeto que nós tínhamos lá na Vila São Pedro, ele ajudava demais. Ele é uma pessoa, assim como algumas do empresariado são bernardense, que estão dispostos a ajudar. Aberto a ajudar. Sem ter aquele holofote. Sim. Ajuda pelo amor, pelo prazer, silêncio, né? Eles não querem assim, eu não quero aparecer, eu quero realmente fazer. Isso é bacana. Né? E é isso que eu enxergo. Eu acho que quem quer ajudar, você tem que ter a noção de que você está ajudando a ajudar alguém. Sim. Né? Mas também tem uma outra questão. A gente tenta ajudar as pessoas e muitas vezes a ajuda momentânea seja o peixe.
Mas o intuito verdadeiro, pelo menos meu, no fundo, é ajudar a pescar. Sim. Né? É você dar a vara. A gente tem buscado muitos parceiros empresariais para quê? O primeiro emprego, a reinserção da pessoa mais velha. Por quê? Porque isso é a dignidade da pessoa. Não adianta todo mês você dar uma cesta do qual a pessoa não tem escolha nem do que vem na cesta. Nós tínhamos essa experiência lá. Então, acho que toda igreja tem essa experiência. Todas as pessoas, todos nós temos. E, na verdade, a gente não consegue fazer muito. Mas o pouco que a gente consegue já é algo. Sim. Já é alguma coisa. Sim. O obstáculo, você falou de um deles, que é a questão de não pode fazer muita coisa por conta da burocracia. Da burocracia. E quais são os desafios? Como é que você supera? Porque um obstáculo abre precedente para um desafio. Sim. Ok? Então, como é que você lida com esses desafios? Até porque a sua inexperiência na área está te levando a ter uma experiência. Sim. E quais são os desafios que você encontra dentro desses obstáculos que faz você, de repente, tirar coelhos de cartola? Na verdade, eu acho que o maior desafio, assim, a gente entende assim, nós temos muitas OSCs, né? Muitas? OSCs. Ah, tá. Que trabalham e as atendem... organizações não sociais, tal. Que atende crianças, idosos, né, mulheres. E o Fundo Social trabalha com essas OSCs. Centralizando. Centralizando. Ah. Por exemplo, a gente tem o jantar. O jantar, toda a renda do jantar tem que ser distribuída para eles. Toda cesta que a gente recebe do governo, a gente distribui para eles. E eu achava que a gente poderia distribuir para o cidadão, chegando no cidadão de fato. Sim. Porque às vezes a gente sabe que na OSC ela atende, mas um tanto. Não atende a cidade inteira, não consegue. Não, embora não dá. Temos várias, temos 50 cadastradas no fundo. Entre crianças, adolescentes e idosos. Uhum. Só 50. Parece muito, mas se você for analisar, é pouco. Se você olhar pelo viés político, quantas outras ONGs não tem na cidade que, de repente, não estão sendo contempladas? Que não são regularizadas, porque a gente só pode trabalhar com as regularizadas. Para ser contemplada, precisa estar regularizada. Vocês ajudam essas ONGs a se regularizar? Então, o que a gente planeja, o que a gente tem tentado fazer, é que, assim, para ser uma ONG formal, também demanda muita coisa, né? Você tem que ter um assistente social, que, na verdade, quando você está começando, você não tem o salário para pagar para essa pessoa. Então, essa pessoa tem que entrar meio que como voluntária até que a pessoa se regularize, né? A OSC se regularize e consiga ter todo o atendimento, receber as verbas devidas para pagar essa pessoa. E quem vai trabalhar, geralmente vai trabalhar porque precisa do dinheiro também, né? Sim. E aí, o que a gente faz? A gente fala como trabalhar. Hoje ainda existe assim. A gente recebe as cestas e algumas doações. O que a gente pode fazer? Desde que a gente comprove e leve, por exemplo, numa periferia, entregue para as pessoas, aquela pessoa precisa assinar. Lógico que não toda, a gente também não consegue, porque a gente distribui para as OSCs, o que sobra é o que a gente vai levar para eles. Mas, mesmo dentro dessa pequena quantidade, eu enxergo que, para mim, já é bastante coisa. Sim. Você sabe que você está ajudando alguém que precisa. Sim. É muito bom. É porque eu entendo também, Zana, que abraçar o mundo a gente não consegue. Não dá. Então, às vezes, é preciso de um foco, né? Para você poder ajudar quem você consegue. Sim. Não é? Agora, você acha que a questão do assistencialismo é algo que contribui para que algumas pessoas fiquem dependentes daquele grupo, daquele trabalho? E aí, como é que vocês lidam com isso? Porque tem pessoas que, às vezes... Já se acostumam, né? E não querem aprender a pescar. Sim. Aí, o que eu falo muito, o que a gente combina muito. Olha, o certo é ter um tempo para que eu consiga atender outras pessoas que também necessitem. Acho que 6 meses dá para você inserir aquela pessoa novamente em alguma mão de obra, algum trabalho. Principalmente porque as OSCs trabalham muito com isso, tá? Com cursos, com aperfeiçoação, com capacitação, com bastante coisa. E aí, a partir daquele 6º, 7º mês, olha, desse momento em diante, eu preciso pegar outra família e deixar você. E diante, Zana, desse cenário que você está me mostrando, como que é a sua rotina? Deve ser intensa, porque a fome não passa... Não. As necessidades não acabam. E aí, eu fico pensando, por exemplo, eu acompanho o prefeito, as ações dele, eu recebo as pautas lá na nossa agência.
E, inclusive, eu assisti ontem um vídeo dele. Deixa eu tentar lembrar onde é que foi. Era de madrugada ou era noite e ele estava dizendo, olha, tá vendo? Nós estamos aqui trabalhando por você. Acho que é naquele... Gente do céu, me deu um branco aqui. Ali naquela avenida que tem a saída que foi deixada pelo ex-prefeito. Sim, e aí eu acho que foi por ali. É ali que ele estava. Então, eu entendo que você também acaba não sendo mais dona do seu tempo. Não. E como é que você administra isso? Porque você tem uma família. Tenho. Então, só uma curiosidade. Filhos? Eu tenho 2 filhas, né? Tenho a Larissa, que já é casada, mãe da minha netinha Lulu, mas ela não mora mais comigo. Agora ela tem a vida particular dela. E aí me ficou em casa a Gabriele, que faz medicina, então que também passa o dia na faculdade. Quando eu chego, ela geralmente está estudando ou já está dormindo. Mas, assim, eu tenho... Como é que você lida com porque agora você precisa Você precisa ter 7 dias na semana, mais um, né? Mais um. Mas eu não faço assim como o Marcelo, tá? O Marcelo, ele não se importa de horário. Você vai assistir vídeo dele, tá? De madrugada, a hora que for. Ele, inclusive, diz muito assim, ó. O que eu enxergo na cidade de madrugada é uma cidade sozinha, vazia, e vejo as necessidades, que durante o dia a gente não consegue ver por conta da demanda na prefeitura. Sim. Então, durante o dia, ele passa o dia na prefeitura e de noite ele vai andar pela cidade, pelos hospitais, pelos pronto-atendimento, para ver o que está acontecendo lá. Eu já vi um vídeo dele demitindo um médico que estava dormindo. Foi logo quando a gente começou. O médico estava dormindo. Sim, e não atendia as pessoas. Ele fica muito bravo com isso. Porque ele entende o seguinte, se você está aqui, você está ganhando para isso, você tem que fazer o seu trabalho. Você tem que fazer o seu trabalho. As pessoas têm uma ideia errada de que prefeitura, muita gente não trabalha, né? É um cabide de emprego. Com o Marcelo não é. Com o Marcelo é trabalho de verdade mesmo. Eu tenho visto que a agenda dele tem sido bem intensa. Bem intensa. Talvez até um pouquinho mais do que os outros prefeitos, né? Justamente por conta desses vídeos que eu vejo. Sim. Eu vejo, não. A cidade de São Bernardo vê. Mas isso à noite, dele, ele gosta. Final de semana. Aí eu fico pensando assim, que tempo que a pessoa acaba tendo para a família, né? Quase aí, então, você não vai nessa vibe dele. Não. Louca, né? Não, senão como senão gestor de uma cidade. Não, senão eu não consigo ver minhas filhas, ter um tempo com a minha neta, e tempo para mim mesmo, né? Fica muito, muito cansativo. Aí a gente nem consegue se encontrar. Então, eu, no máximo, 11 horas da noite, 10h30, eu vou para casa, falo com as minhas filhas, ligo para minha neta, se ela estiver acordada de vídeo... Converso com a minha mãe e aí eu vou dormir. Eu geralmente vou dormir. Você tinha dito para mim que ao chegar na prefeitura era uma perspectiva. Sim. E que a realidade é outra. Está te mostrando outra. E aí, quais são, assim... Eu não sei se o certo seria falar buracos, mas quais são as necessidades que vocês enxergaram em relação a outra administração, a do Orlando Morando, e tem tentado mudar na ação social? No fundo fundo de solidariedade, né? Fundo social. Fundo social. No fundo social, o que a gente enxerga assim, ó, já existia um trabalho muito bom. Como eu te disse, foi muito bem estruturado. O que a gente tenta fazer para aumentar é esse atendimento com aquelas pessoas que não são assistidas por ninguém. Quais seriam essas pessoas? São pessoas que não estão assistidas por ONGs, não estão no CAD único, que às vezes nem sabe que o CAD único existe. Mas a prefeitura tem abraçado essas pessoas? Sim. E de que forma? Olha, o que a gente tem mais feito hoje, primeiro, direciona para o CAD único, que é o cadastro único. Tá. Isso é praxe agora em todas as gestões municipais. Todas as gestões. Por quê? Porque a pessoa que não tem mesmo, e ela tem uma baixa renda, o que ela procura? O CAD único. Porque o fundo, eu também não posso atender essa pessoa se ela não estiver cadastrada no CAD único. Né? Essa é a maior dificuldade. E também, assim, procurar que essa pessoa ela vá procurar ajuda, não só ajuda momentânea, que é a cesta básica, mas procurar se ressocializar, porque muitas das vezes as pessoas estão em condições de ruas e não querem ir para os abrigos. Marcelo tem andado pela noite e pedido para as pessoas vão para o abrigo, vai começar o inverno. Principalmente pessoas que têm animais, porque eles não querem, porque tem regras no abrigo, né? Sim. São Paulo abriu
alguns abrigos que permitem a presença dos cães, dos gatos. Sim. São Bernardo tem algo parecido? Não? Ou tá indo para esse caminho também? Olha, o correto é ir para esse caminho, né? Porque quem tem seu animalzinho de rua, e é verdade, eles são os companheiros deles. Sim. Né? Muito companheiros. Sim. Só que se ele tiver um, tudo bem. Mas se ele tiver 10, 11 que anda com ele, aí fica já impossibilitado, Vocês né? estão estudando essa possibilidade. Essa possibilidade também. Tá. Mas foi reformado, foi reestruturado, está chegando verba para aumentar, porque a São Bernardo tem uma demanda muito grande, né? De pessoas que vêm em busca de emprego e não encontram. É um público, parece que invisível, né? Porque você está me dizendo que é um público grande, Sim. mas a gente não vê. É que durante Igual, o por dia exemplo... eles dormem. Eles andam durante a noite. Ah, tá. E essa foi a Sim. percepção do prefeito, então, de olhar... Porque se você andar durante o dia na cidade, você vai ver um ou outro caminhando. Um ou outro. Mas à noite Igual você São encontra Paulo, todos. que São Paulo você... Por exemplo, se você vai para o centro agora de São Paulo, vamos supor que a gente fosse para a matriz de São Bernardo, que é o Sim. nosso centro ali, Sim. né? Você não vê com a mesma quantidade de pessoas, como, aliás, se eu fosse fazer uma comparação, é uma coisa assim muito distante de São Paulo para São Bernardo. Mas é uma cidade muito maior, né, São Paulo? A cidade de São Paulo é 5 vezes maior que São Bernardo, então o pessoal lá é muito, muito mais populoso do que aqui. Entendi. Muito mais. Mas a gente tem também. E aí vocês, então, têm passado um pente fino para ver quais são as necessidades, as questões que podem ser melhoradas, e vocês têm corrido para isso, principalmente agora na questão do inverno. Do inverno. Vocês estão começando ou pretendem começar alguma campanha do inverno? A campanha do inverno... Todo ano começa agora em junho, né? Começa agora, dia 9 de junho, né? A gente já... Na verdade, a gente já começou. O fundo já recebe doação, inclusive a gente pede, mas não só para a campanha do inverno, né? Que é do agasalho. Mas a gente pede também, porque lá no fundo nós temos o cabide solidário. O que é o cabide solidário? Eu já vi. É um projeto bem bacana, que vocês colocam as roupas no cabide, nos lugares determinados, o pessoal vai lá, pega... E as pessoas escolhem as roupas que elas necessitam, que elas querem. Eu não vi isso em outra cidade. Isso, assim, abertamente, Sim. pelo poder público municipal, não vi. Por quê? Se Porque tem, aí eu a pessoa desconheço. vai lá e ela escolhe... Olha, eu gostei dessa blusa, eu gostei dessa calça, desse sapato. Isso serve no meu filho, isso serve para mim. Então, as pessoas vão levando. Né? E se sente como se estivesse numa loja. Eu acho que isso é mais digno ainda para a pessoa. Sim, é diferente de você poder escolher daquilo. Ó, é isso que tem para você e pega aí. Né? Vocês já escolheram o mascote desse ano? Já escolhemos os 3. Mas não é oficial ainda. Você não divulgou ainda. Não posso divulgar. Pô, eu pensei que ia dar um Mas furo eu posso jornalístico te falar, aqui. são lindos. São lindos. Eu sempre acompanho, porque geralmente são as crianças das nossas EMEBs de lá, não é? Que fazem o desenho. Esse ano a gente abriu para o estadual. Para a escola estadual. Então, participaram as EMEBs, né, municipais, estaduais e as escolas particulares. Né? E tivemos os temas, né? Então, os 3 já foram escolhidos. Já foram escolhidos. E é para os próximos dias essa... Dia 9 vai ser lançado. 9 de junho agora. É na outra semana, na outra então. semana, Tá perto. Então, já vi vai que ser a premiação e a divulgação já dos 3 desenhos escolhidos. Entendi. Que vão nas caixas, onde a gente vai distribuir pela cidade. Você falou pra gente dos obstáculos, dos desafios. E quais são os objetivos que a Zana Lima pretende, vamos dizer assim, a curto prazo não, porque você já está trabalhando, mas a médio prazo, ainda para 2025, e depois os outros 3 anos, né? Porque... Sim, olha, até o final desse ano, o que a gente quer? Quais são os projetos que estão... Fala para mim desse... A gente já pretende começar com o empregabilidade, que a gente fez uma parceria com o shopping. Não sei nem se eu podia estar divulgando, mas eu já estou divulgando. Já furo jornalístico, né? Galera. A gente fez com o shopping, que o shopping ele vai até as ONGs, inclusive cadastrar... A gente não dá o nome do shopping, tá tudo certo. Tá bom. Para não ficarem batendo lá na porta dele antes de vocês anunciarem. Não, pronto. porque eles vão trabalhar com as ONGs primeiro, né? Mas também vai ser aberto para a população. Tá. Para quê? Para dar emprego. Eu acho que o que as pessoas hoje precisam é realmente de um emprego. Sim. Do trabalho. É o resgate da dignidade, né? A pessoa que não tem tem trabalho, ela não consegue seguir nenhum caminho, a não ser o caminho errado. Né? E pra gente, o meu foco é muito esse. A dignidade. Porque eu acho que a pessoa que resgata a dignidade, ela se enxerga melhor, ela se vê
sabe? E encontra possibilidades. Ela não fica ali uma pessoa frustrada, presa àquilo que oferecem para ela. Entendi. Né? Ela tem essa visão de alcance para ela. E é isso que a gente pretende com o fundo. Tenho outras coisas, mas eu também não posso contar. Esse que é o problema, né? Você chega aqui com um monte de novidade e não pode contar. Eu vou esperar, então, uma próxima vez que você já tiver com todas as novidades. Não, agora volta. Ó, a gente tem isso. Mas vamos lá. Ainda tem muita coisa para te perguntar. Eu acho que não vai dar tempo. Agora, você falou, então, dos obstáculos, dos desafios e desse panorama para as ações da sua pasta durante 2025. Mas eu queria saber um pouquinho mais também em relação ao empresariado. Porque às vezes a gente acha que os empresários eles estão numa plataforma e não olham para quem está mais baixo. Eu sei que tem muito empresário que não olha mesmo, tá? Eu já fui atrás de ajuda e sei que tem alguns que não olham. Inclusive, nós trouxemos aqui uma conhecida sua, a Andréia, do projeto Sacolinhas do Amor. Inclusive, eu encontrei você lá no desfile das meninas lá, tal, né? Que ela estava lá. Uma guerreira. Opa, aquela ali é 100% doação, né? Uma pessoa totalmente desprovida de toda e qualquer... posso dizer, sem sombra de dúvidas, mediocridade. Porque realmente ela, sem... nada em troca, ela faz o que faz. Ela participou de um podcast nosso. E ela mesma também me relatou essa dificuldade. Mas hoje você vê os empresários vindo para ajudar. Você notou mais empresários chegando ou são os mesmos que estavam na outra pasta. Na anterior? Porque eu sei que tinha muitos. Tinha muitos. Você acha que isso mudou? Muitos continuam. As pessoas, elas estão, os empresários em especial, eles estão mais sensíveis a essa causa de moradores em situação de rua, famílias com baixa renda. Você acha que está mudando isso ou não? Olha, eu acho que ainda cabe e tem como mudar muito mais, né? Eu acho que o que acontece... O empresariado, a gente vem de uma pandemia que se estendeu muito tempo, né? Ensinou muita coisa. Sim, ensinou e também desensinou. Né? Essa é a realidade. Veio para ensinar mais, mas nem todo mundo aprendeu como deveria. O que acontece... É o coração duro. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Eles não sabem muito o caminho de como ajudar com seriedade. Porque, às vezes, a intenção é boa, mas o destino... final, não é quem mais precisa. Então, quando eles encontram... Desvios aí no caminho. Então, quando eles encontram um fundo social, pessoas que eles sabem para onde vai e o que está sendo feito e veem, porque eles querem ver, tá? Eles querem ver a coisa sendo feita. Eles não, às vezes não querem participar, mas eles querem saber que aconteceu verdadeiramente naquilo que eles ajudaram. E está certo. E está certo. Porque se alguém te pedir algo e dizer para você assim, olha, isso aqui eu vou doar lá no meu bairro para as pessoas que precisam... Você não precisa ir, mas você quer ver as fotos, você quer saber quantas famílias foram alcançadas. Isso é deles. É deles. Mas eu acho que ainda falta muito mais empenho, sabe? Falta talvez mais diálogo, mais abertura, para que a gente possa realmente levar o projeto. Se eles quiserem conhecer. Mas também existem muitas empresas que ajudam diretamente as ONGs, tá? Talvez não ajude... não passa pelo poder público, não. Mas vai direto na fonte e ajuda. Você acha que a população de São Bernardo também poderia ajudar um pouco mais nessa Muitas questão? Pessoas ajudam. Porque às vezes a pessoa fica pensando, é só empresário. Não, eu acho que qualquer pessoa pode ajudar. Todos podem ajudar. E como é que elas poderiam fazer isso? Existem pessoas que vão muito no banco de alimentos. Inclusive, esses dias a gente estava lá recebendo os alimentos e um casal de idosos que eles, há mais de 20 anos, eles vão todo mês no banco de alimentos e dão uma cesta básica. Eles levam por si só. Entendi. Porque eles entendem que aquilo vai servir para outra pessoa. Vai chegar em algum lugar. Então, assim, você é morador, né? Você não tem empresa, você não é nada, não tem nada. Você é simplesmente um morador da cidade de São Bernardo do Campo. Você tem como ajudar, seja com o que for. Um quilo doação de roupa, leite, de alimento, leite. Leite em pó. Leite em pó. Hoje a gente pede muito o quê? Produtos de higiene pessoal. Sabonete, shampoo, por quê? A gente tem o Pop Rua.
que são as pessoas de rua. Pop Rua? Pop Rua. É o chama. nome de um projeto? É o nome de um projeto. Tá. que ela Como é nas que faz. funciona? Eles vão lá, tomam banho. Muitas roupas que nós arrecadamos lá no fundo, a gente manda, destina para o Pop Rua. Porque como eles são moradores de rua, ele usa a roupa aquele dia, outro dia joga fora. Tá. Né? Eles não têm casa. Então, eles jogam fora. Então, muita roupa que é arrecadada é doada para eles. Tá. Então, eles vão lá, tomam banho, tomam café da manhã, almoçam e vão para a rua de volta. E esse alimento que é arrecadado é doado para o Pop Rua, para que seja feita a alimentação deles. E onde que é, Zana, que tantos empresários que estão... Nosso podcast, ele é assistido por muitos empresários. Sim. Né? Aliás, o nosso podcast começou para empresário, mas ele foi tomando uma proporção Que bom. que a gente acabou abrindo para pessoas de ONGs. A gente já trouxe muitas ONGs aqui. E é bem bacana e a gente tem muita visualização. Porque eu acho que as pessoas querem ajudar, elas só precisam o meio, a forma e onde. Sim. Né? Então, você está oferecendo o meio, a forma. E o onde seria legal você deixar... Né? Nós já estamos finalizando a nossa entrevista. O Fundo Social, ele fica onde e o que as pessoas poderiam levar e quando? Quando? Porque tem, acho que um dia da semana, ou não? Todos os dias, é livre. Você é morador de São Bernardo, você é empresário. O Fundo Social fica localizado na Chácara Inglesa, Rua Wallace Simons, 1800. Lá você pode levar doação de roupas, produtos não perecíveis. No banco de alimentos, você pode levar cesta básica. Pode levar no fundo também, que a gente recebe. Alimento também a gente recebe, tá? E depois a gente destina para o banco de alimentos. Mas é assim, indistinto. Eu só tenho 2 quilos de açúcar. Não tem problema. Não é? Porque 2 quilos de açúcar de 1, 2, 3, 4, 10... Sim, você vai juntando e vai montando Sim, cestas, sim. que é o que a gente faz. Isso é muito importante. Todos os nossos eventos, inclusive seja de Viva o Passo, de como for, o que a gente pede? 1 quilo de alimento não perecível. E não é obrigatório, tá? É voluntário. É voluntário isso. Por que o voluntário? Porque eu acho que precisa entender. Eu estou ajudando alguém, de alguma forma. E o que a pessoa vê depois, realmente, porque a gente faz questão de ir lá no banco de alimentos, mostrar as cestas montadas. Muitas vezes, quando a gente vai distribuir... Lógico que em ONGs, não. A gente não filma as ONGs, né? É por uma questão de preservação. Mas tudo é doado. Nada fica lá parado, nada é desperdiçado, nada é jogado fora. Muito pelo contrário. Entendi. Muito pelo contrário. A gente faz questão de receber isso com muito carinho. Legal. Então, você falou também que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho pelo Isso. seu Instagram. Qual que é? @ZanaLima. Tá. Antes de encerrar, faltou uma coisa que eu não te perguntei. O quê? Você vai ter que voltar um outro dia aqui. Fala para mim rapidamente o que significou o Aviva São Bernardo para a cidade, o Aviva, que é uma, o Aviva. né? O Aviva, eu acho que Eu vou estender um pouquinho aí, galera. Segura só eu mais um acho pouquinho, não. porque é legal falar sobre isso. Eu tenho certeza que foi um projeto de Deus que nasceu no meu coração, como se fosse meu. E depois eu entendi que não era meu, que era um projeto de Deus. Que ele foi moldando no meu coração, fazendo com que eu entendesse como deveria ser e realmente como foi. Para a cidade, eu acho que foi um momento histórico. Sim. Histórico. Eu também Para entendo mim, assim. para mim, pessoal, foi algo... foi realmente uma Aviva. E eu acredito que muitas pessoas também Foram tocadas, né? foram tocadas de alguma maneira. Porque depois do Aviva, quando acabou, eu demorei a ir embora. Ainda fiquei ali pelo palco, sabe? Fiquei ali vislumbrando tudo que aconteceu e relembrando. E pessoas que estavam lá me agradeciam. Não para mim, pessoa enquanto Zana, porque eu não fiz isso para mim. Né? Eu poderia ter feito na minha igreja, eu poderia ter feito na minha casa. Mas eu fiz para pessoas, para que elas entendessem realmente o que é a gratidão a Deus, o momento de unidade. Gostaria, inclusive, de dizer assim, isso não é um projeto que eu quero de um dia, né? De um ano que aconteceu. Eu quero muito que isso seja colocado no calendário da cidade. Pelo menos enquanto os 4 anos que eu e o Marcelo estivermos à frente da prefeitura, que ele aconteça anualmente. E quando é o próximo? Tem data? No ano que vem... Pensei que você não ia querer falar, não posso falar ainda. No ano que vem nós teremos outra Aviva. Não sei se na mesma data, se coincidir sim, mas teremos outro Aviva. Quero convidar as igrejas, independente de placa, gente. Eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de reino, estou falando sobre união, sobre unidade, sobre a gente entender que Deus é um só e que Ele veio para mim e para você e para todo mundo,
independentemente de placa de igreja. Legal. Zana, eu queria te agradecer imensamente, tá? A sua participação. Obrigada. Que Deus possa abençoar o trabalho de vocês. Amém. Tá? Falando agora como cristão. Sim. E que seja bênção sobre bênção. Amém. Tá bom? Sim. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo seu convite, por ter participado. Achei assim que íamos durar 5 horas, mas eu vi que o próximo já chegou, então temos que acabar. Obrigada a todos. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o nosso canal, tá aparecendo aqui o endereço, ok? E segue a gente também lá no Pedro Pimenta 1967. Por quê? Porque eu tenho uma cruzada heróica de fazer com que você mude a sua forma de pensar, não através de fake news, de ideologias, ou seja lá o que for. A minha briga, o meu projeto de vida é fazer com que você mude através da leitura. Então segue a gente lá, porque nós vamos continuar sorteando livros de vários tipos aí de escritores. Beleza? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.